Bem, estamos de volta com o programa Insight deste sábado, né? Aliás, o último programa do ano. Temos hoje a virada do ano e nos ocorre o assunto de projetos de vida, né? Até para falar um pouco sobre esse momento aí de renovar, de alternar ou alterar projetos, né? E dentre outras coisas, né, Newton? É hora também de pensar, eu acho que é parar para pensar, né, nas coisas. Né? O ter um projeto é importante para dar sentido à vida, vamos dizer assim. Né? Mas o sentido de viver é uma pergunta, eu acho que muitas pessoas se fazem. Né? Porque, bom, a vida é acho que é uma engenharia de células, de uma construção de um ser qualquer, tanto faz. Né? Nós temos uma racionalidade, mas o sentido dessa nossa racionalidade para fazer o quê? Né? Muitos encontram dentro da parte de uma visão religiosa. Outros creem que, eu acho que é para aproveitar a vida, como as músicas, né? Algumas de Boêmio colocam, né? Para aproveitar a vida no trivial. Bom, cada um tem que buscar o seu projeto dentro das suas zonas de facilitações internas, Eliandro. E ao mesmo tempo o indivíduo tem que ir ao longo da vida se auto-observando para ver se esse projeto realmente cumpre com as suas necessidades ou já ficou caduco há muito tempo. Dentro dessa variável, na medida que ele vai mudando e as suas necessidades vão mudando e ele vai adequando o seu projeto de vida, é mais provável que ele termine a vida relativamente satisfeito. Um projeto de vida ele tem obrigatoriamente que nos levar a uma situação de prazer ou de satisfação. É aquela história de que o indivíduo para e olha para trás e diz, não, mas eu estou contente com a minha vida, fiz o que eu tinha vontade, estive com quem eu tive vontade, adquiri o que eu tive vontade, trabalhei o suficiente, ganhei o suficiente, encontrei pessoas interessantes, construí uma história interessante, construí uma família interessante, tenho uma relação legal com a minha mulher. Tive problemas, como qualquer pessoa, mas dentro de uma relação de custo-benefício eu tive um saldo positivo, tive coisas muito mais saudáveis do que doentias, a minha vida é muito mais positiva do que negativa, poderia ter sido melhor, algumas coisas... Sim, mas quando tu estás pensando dessa maneira, tu estás racionalizando para bem ou para mal, para ti mesmo. Eu acho que faz parte do balanço. Deixa eu fazer inserir um ouvinte, né, mas... depois voltamos a esse tema. Né? Alô, bom dia, pois não? Tudo bem, seja bem-vindo, Eliana. Claro, sim. Claro, estamos te ouvindo. Certo. Certo. Uhum. Perfeito. É lastimável, né? Olhando pelo lado. Você é funcionária pública, Eliana? Daí, mas é lamentável, né? É. Uhum. Claro. Claro. Uhum. Claro. Tá, joia. Tá ótimo, Eliana.
Grande abraço, Eliana. Bom 2017 para ti. Para todos nós, tá joia? Tá, eu acho que, né, foi bastante feliz, né, me recordando o barco à deriva. Né? Foi, realmente, nós conversamos sobre isso alguns meses atrás. Dávamos o exemplo de que para sair de um porto e chegar no outro ponto do porto, ou seja, para ter uma reta entre dois pontos, é preciso um projeto, é preciso corrigir, levar em consideração o sentido do vento, as correntes marítimas, a falta de ventos, os percalços todos que acontecem. Se o indivíduo não corrigir o seu rumo, chegará a lugar nenhum. Mas aí a questão, primeiro, para tu fazer um trajeto desse tipo, tem que ter alguém no comando. Assim né? E esse alguém no comando, ou seja, nós mesmos. Sim. De repente nós derivamos do nosso... Nos distraímos, né? Podemos nos distrair, Leandro, não tem problema nenhum. A vida é grande o suficiente para que nós possamos nos distrairmos, mas é importante que em algum momento nós voltemos ao rumo, porque senão, aí sim, ficamos como um barco à deriva. Isso quer dizer que podemos brincar, podemos descontrair, podemos adoecer, podemos nos perder em determinados projetos, mas em algum momento nós temos que parar, pensar, entender isso tudo e nos resgatar. O que acontece é que às vezes, né, você se perde e a sua racionalização, né, das coisas te conduz a dizer que aquilo que estás fazendo está certo. O exemplo, aquele que na anterior, antes do intervalo comercial, onde a pessoa coloca na frente coisas, né, mais para justificar a sua ideia. Né? É que depende fundamentalmente da intenção. Leandro, temos outro ouvinte? Temos. Voltamos ao tema. Alô, bom dia. Perfeito, pois não. Sim. Pode falar, estamos lhe ouvindo. Certo? Uhum. Certo. Certo. Uhum. Claro. Claro. Uhum. Mas mesmo assim, quando tem um temporal, tu não sabe se chega, né? Claro, tá certo. Uhum. Claro. Tá aí. Tá ótimo, conhecedor exímio da Lagoa. Obrigado, meu amigo, né? Um bom ano para ti, né? Que não... Uhum, claro, não, tá certo. Tá bem, tá ótimo. E aprecio a tua participação. Um grande abraço. Bom ano para ti, amigo. Né? Agora, o que ele falou tem algo, né? Do temporal, né? Então, eu achei temporais, às vezes, é no início, assim, no meio ou no fim, né? Então, tem um ditado popular que diz que dia de vento não se issa vela. Agora vamos tomar essa metáfora para a vida e para os projetos de vida. E nesse sentido, o senhor que é pescador profissional e conhece a Lagoa dos Patos como a palma da mão, é genial o que ele trouxe para nós, dentro da cultura dele. Dia de tempestade não se issa vela. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós estamos num mau momento, atrapalhados, angustiados, não damos pé com bola, estamos perdidos na vida, não é o momento de tomarmos grandes decisões. Não é o momento de nos metermos a fazer coisas que de repente vão arrebentar com tudo. Então, se o indivíduo está de cabeça cheia, quente, bravo, irritado, descontrolado, desorganizado, preocupado, angustiado, sem poder ter o controle da vida de forma mais ou menos satisfatória, é o momento que ele não deve se meter a tomar grandes decisões. Então, ele deve se recolher e fazer como um pescador, ir para baixo da árvore, ir para baixo do galpão, pegar as redes e consertar. É um momento de reflexão, de tranquilidade, de paz, que ele deve pacienciosamente consertar as suas redes, esperando que a tempestade passe. Uma vez que a tempestade passou,
ele coloca a rede no barco e outra vez vai para alto mar ou para o meio da lagoa fazer o seu trabalho. Qual é a metáfora que está implícita nisso? Que nós temos que ter a grandiosidade ou a grandeza de enxergar quando nós devemos ser mais incisivos, mais diretos na vida e quando devemos esperar que passe o mal-estar dentro de nós, através da nossa reflexão, do nosso pensamento, para que possamos ser mais interessantes, mais úteis, mais construtivos. Senão vamos nos jogar no olho do furacão. A chance de vencermos é infinitamente pequena, vai terminar em tragédia. É o casal que os dois estão furiosos, indignados em casa e querem resolver durante a indignação um problema que não tem solução naquele momento, só vai piorar. Então alguém tem que ter a cabeça fresca para se retirar da discussão, se acalmar o outro, permitir que o outro se acalme, sem considerar isso uma submissão ou uma entrega passiva para o outro, depois retomar o tema. Enquanto isso ele vai consertar as redes, vai tomar o seu chimarrão, vai cozinhar o seu peixe, seguindo a metáfora do pescador, e sobretudo vai consertar as redes, vai olhar para ver onde é que tem furo, se tem a linha em casa para consertar, se dá tempo, olhando o tempo passar pela janela. Protegido, cuidado. Uma vez que passa o temporal, então ele retoma diálogo, retoma conversa, volta lá atrás. Se armar uma tempestade novamente, se retira outra vez. Sim. Até que aos pouquinhos vai vencendo. Agora, acontece que às vezes o vento não pode não ser muito grande, mas tu quer que ele seja grande para tu não retomar. Como se racionalize, né? Sim. E aí buscamos aquele outro assunto. A pessoa cria coisas, né, para ela não tomar uma decisão. Que claro que uma coisa é um debate, uma discussão entre o casal, que tu, de repente, tentar sair da discussão para depois tomar uma decisão. Outra coisa é estar todos os dias na tua mesma vida, né, e tu não consegue mudar a tua trajetória. Não existem, né, situações então, assim. E um projeto de vida, de relacionamento com uma pessoa e com outra, com trabalho, exige uma série de estratégias. Não é simplesmente viver, exige estratégias. E é a primeira vez que nós colocamos a palavra estratégia hoje. Por que exigem estratégias? Porque tu tens que olhar, examinar, observar, como um cirurgião que tecnicamente vai abrir a barriga de um paciente porque tem uma dor abdominal que não aparece, os exames são não tão conclusivos, tem que abrir para olhar, sabe que tem uma patologia severa ali dentro, mas não sabe a extensão, não sabe exatamente o que. Então ele abre a barriga e olha, literalmente, o que tem dentro. E a partir dali, então, ele monta uma estratégia de tratamento para aquela pessoa. Uma úlcera sangrando, uma obstrução intestinal, um intestino necrosado, uma vesícula que necrosou, ou enfim, pedra na vesícula. Aí ele monta o seu projeto a partir daí. Tem pus, não tem pus, está gangrenado, não está, enfim, tem sangue na cavidade, líquido na cavidade, pus na cavidade. A partir dali ele vai abrir, vai começar a montar. Ele tem que estar preparado tecnicamente para improvisar a partir do que ele vê. E ele monta uma estratégia. Na urgência ele monta uma estratégia, e dessa capacidade de montar a estratégia e levar adiante vai depender a sobrevida do paciente. Então, na vida muitas vezes nós temos que ser assim, nós temos que abrir determinadas coisas, sensações, pensamentos, ideias conflitivas, e a partir dali montar estratégias. A situação, por exemplo, essa senhora que agora há pouco se queixava do salário do estado do Rio Grande do Sul, que não está em dia, e que isso causa um transtorno enorme, evidentemente, para as famílias, de angústias, mal-estares de toda a ordem, de uma perversão atroz, porque as pessoas, não só nesse governo, mas em vários governos anteriores, estavam um pouco se importando com o ser humano, só pensando em si, e a somatória disso chegou a essa situação calamitosa. Quer dizer, pessoas que deveriam estar conectadas, ligadas com um projeto humanitário, comunitário, de administração, empreendedorismo e tudo mais, para as pessoas e não para si, simplesmente viveram a vida como se fossem únicos, não se importaram com nada. Bom, o resultado é que isso gera um transtorno enorme nas pessoas em casa. Quem depende fundamentalmente ou diretamente disso, e todos nós indiretamente dependemos, que moramos no mesmo estado, tem que montar estratégias. Então o indivíduo tem que racionalizar uma coisa, organizar outra, conversar com seus credores, pagar uma conta aqui, outra lá, parte da conta, e dentro do caos todo que é gerado por essas pessoas eleger prioridades para poder sobreviver. Isso implica em falar em estratégias.
de sobrevivência, que é um absurdo nos dias de hoje, no país que a gente vive, falar nisso. Mas é a realidade, não dá para fugir dela. Então, no momento que o indivíduo começa a eleger prioridades, ele começa a montar um planejamento, um plano, uma estratégia de resolução, que vai levar a uma situação resolutiva, ou pelo menos paliativa. Essa estratégia é fundamental na vida. Então o indivíduo tem que ter estratégia com seus filhos, tem que ter estratégia com a sua mulher, tem que ter estratégia consigo, com a sua economia, com o seu trabalho, estratégia com a própria vida. Tem pessoas, eu escuto muito no consultório, pessoas dizem, eu estou trabalhando duro porque aos 40, 50 anos não vou trabalhar mais, eu quero ganhar o suficiente para depois não trabalhar mais. Não sei se isso vai ser assim, exatamente assim, porque geralmente quem trabalha duro não consegue parar de trabalhar, mas de qualquer maneira eu escuto com atenção o desejo da pessoa, evidentemente não cabe a mim julgar esse tipo de coisa, e nem é o objetivo, mas sim entender quais são as motivações que levam que o indivíduo viva a vida desse jeito, e se isso tem lógica e tem sequência dentro de um contexto maior, se isso é uma coisa saudável ou doentia. A partir daí eu tenho a minha estratégia, o indivíduo tem a estratégia dele, eu tenho a minha estratégia de trabalho, de abordagem e de ver como eu vou fazer para ajudar aquela pessoa a concluir depois de um tempo se aquilo que ele está dizendo realmente, verdadeiramente, autenticamente é algo que ele quer, ou é um sintoma, um conflito qualquer que está se manifestando através daquela modalidade que não vai levar a lugar nenhum, está se lançando de repente em direção a uma tempestade, seguindo a metáfora do pescador sem ter consciência. Aquele que manipula o barco, ele tem sonhos, né? Os sonhos os sonhos não são alcançáveis, mas ficam os sonhos. Né? Bom, ele precisa sonhar mesmo tendo um porto a chegar. Então, os sonhos são muito importantes na vida, mas se o indivíduo não tiver um pé na realidade, ele vai sucumbir com o sonho. O sonho tem que ser viável, a não ser que seja um sonho pequeno, um sonho, sei lá, de fazer uma viagem que seja possível. Bom, mas aí nós temos o viável. O sonho tem que ser realizável, porque se ele não for realizável, ele vai ser só uma frustração. O indivíduo, e aqui vamos fazer um parêntese, vamos ir aos sonhos e já voltamos para o tema direto da sessão. Da sessão não, às vezes parece uma sessão aqui, né? Do programa. Se o indivíduo está sozinho, carenciado, com necessidades sexuais, etc., e sonha que está transando com uma grande mulher, uma mulher muito bonita, e se acorda e conta, transei com a atriz, normalmente são as atrizes, né, porque são bonitas, não sei o que mais, objeto de desejo de muitos homens. Sonhei com a atriz fulano e tal que eu estava transando. Mas quando ele se acorda e conta, sonhei com fulano e estava transando, ele está sozinho, na mais profunda frustração, porque aquele sonho durante alguns minutos foi realidade, enquanto o psiquismo era capaz de gerar a imagem, e quando o indivíduo se acorda, a realidade mostra para ele que ele não sonhou com nada, que aquele sonho não serviu para nada, foi só uma fantasia. Enquanto que, se uma outra pessoa sair e colocar em prática e transar de verdade com alguém, por mais feia que seja, digamos assim, comparando... Foi real. O grau de satisfação dele vai ser infinitamente maior daquele que sonhou com a mulher mais bonita do mundo. Então, o sonho, se não tiver algo de realidade, ele é só frustrante, ele não serve para nada, é só um sonho. Agora, vamos pegar esse modelo e levar para a vida. Os nossos sonhos na vida, para que gerem prazer e satisfação, eles têm que ter algo de real. Nós podemos sonhar em sermos presidente da República, em viajarmos pela Europa, em fazermos um tour pelas ilhas gregas de navio, podemos, enfim, qualquer coisa. Mas logo depois nós vamos colocar os pés no chão e vermos o que diz a nossa realidade. Por aí o indivíduo só pode fazer a volta na quadra e de repente numa cadeira de rodas. Essa é a realidade dele. Então a realidade é muito importante, porque se ele fizer a volta na quadra com a cadeira de roda, ele vai ser muito mais feliz e gratificado e satisfeito do que se ele ficar pensando em fazer um tour, fazer um passeio de navio nas ilhas gregas. Esse é um dado importante. Então, todo sonho, todo projeto tem que ter algo de real. Nós não podemos projetar o inimaginável, que não vão o tempo todo. Podemos sonhar por momentos, evidentemente. Isso pode despertar uma certa energia, um certo sentimento, digamos assim, mas depois temos que ver o que disso pode ser colocado em prática. Nós temos essa condição, Newton, de fazer uma separação bem nítida, né? O que é um projeto e
que é um sonho conquistável. Sim, uma pessoa que usa das suas funções psíquicas de forma adequada. Deveria ter. Né? Com certeza, com certeza. Nós podemos ter um projeto de vida, de, por exemplo, em algum momento, uma pessoa que tem uma empresa, começa com uma pequena loja, uma pequena empresa, e de repente ele tem um projeto de, em algum momento, se tudo for favorável, ter uma grande empresa, empregar 2, 3 mil funcionários, por exemplo, e fazer disso um projeto de vida. Claro, se o indivíduo faz disso um projeto de vida, certamente ele vai se aproximar bastante disso alguns anos depois, algumas décadas depois, de repente. O que ele não vai ter é todo o resto. Mas se para ele o mais importante é ter a fábrica e os 3 mil funcionários, ele provavelmente vai conseguir igual, um pouco menos ou até mais. Por quê? Porque se ele é capaz, inteligente, determinado e trabalhador, ele vai se fixar naquilo e certamente vai vencer e vai conseguir. O que ele não pode é querer ter uma mulher legal, uma casa legal, uma boa relação com os filhos, uma boa relação com o corpo, uma boa relação com a música, com etc, etc, porque o dia tem só 24 horas. Quando tu te dedica muito para uma só coisa, aquela uma só coisa vai se desenvolver como merece, como corresponde, e todo o resto vai ficar atrofiado. É um indivíduo que faz exercício num braço só. Levanta músculo, faz ginástica, só num braço. Ele vai ficar com aquele braço musculoso e todo o resto do corpo atrofiado. Bom, mas se ele optou por isso, não tem problema. Se ele não se importa de ficar só com um braço musculoso, maravilhoso. O que ele não pode fazer é fazer exercício num braço só e 20 anos depois se olhar na frente do espelho e dizer: eu não gostei do meu corpo, olha só, eu nem sabia que o resto do meu corpo não ia ficar atrofiado, eu odiei, eu não quero isso pra mim, estou muito amargurado, gastei anos da minha vida, quem foi que me deu essa orientação, quem é que... Não, só um pouquinho, vamos organizar o pensamento. O indivíduo que passa 20 anos levantando peso com um braço só vai ficar com aquele braço muito bem desenvolvido e todo o resto atrofiado. Qualquer pessoa de bom senso sabe disso. Então, ele não pode querer ter o que os outros têm. Quem distribuiu, fez os exercícios para membros inferiores, para abdômen, para membros superiores, foi alternando, aumentando as cargas, etc, etc. Newton, agora nós temos aquela pessoa assim que, eu quero mudar, eu quero dar direção ao meu barco, né, para ele fugir da deriva. Mas no dia a dia nós temos uma série de argumentos antigos, né, que mantém o Estado como do Estado. Né? Parece que para não fazer movimento. Né? E isto é difícil, às vezes, tu ter essa ruptura. Porque os argumentos eles são sólidos, são bem racionalizados. Né? Bom, tem um ditado que fala um pouco disso: Deus ajuda quem madruga. Se tu não madrugares, se tu não te dispuseres, se não saíres da cama, se tu não pensares, se tu não gastares uma certa energia com o teu projeto de vida, não saíres da zona de conforto, não te arriscares, não buscares pessoas diferentes, não te mostrares, não questionares as tuas verdades absolutas, se tu não escutares o outro e permitires que o outro ecoe dentro de ti, gerando novas fontes de pensamentos, etc, 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 Deus não vai te ajudar. Ou seja, tu tens que sair da zona de conforto para crescer, e os projetos exigem. A vida não é fácil. Quem disse que a vida é fácil não viveu. A vida é muito difícil, cheia de complicações. Quando tu é uma pessoa que muito racionaliza, né, tu consegue sozinho, né, sair desse jogo de ideias. Depois do intervalo comercial, Alexandre, nós vamos fazendo nossas mensagens e já voltamos, né, nesse sentido. Faremos agora o intervalo aqui pelo Facebook.